Vamos lá, então. Banlist atualizada hoje, segunda-feira, dia 10. Vamos lá. Bom, a gente teve 2 anúncios de bans, então. E não são exatamente bans que são novidade, né? Mas eles têm o impacto legal. Mythic Massacre, né? O massacre do gancho de carne banido no Standard. Já tinha um tempo que se falava sobre algum ban do T2, porque a gente tava com o formato meio engessado. No caso, tirar Massacre. Qual que é o impacto de Massacre? O que tá acontecendo no caso de Massacre? E etc. Primeiro, Massacre ele é muito mais um sintoma do que realmente um problema ele em si. Então, a cor preta é muito forte. E a cor preta tem que lembrar que ela é uma das principais cores de mid-range. Então, mid-range estão muito fortes. Não quer dizer que agora com o Massacre sendo banido, meu Deus, o mundo virou agro. Tá ligado? Agro é pop, agro é isso, agro é aquilo. Não acredite nesse papo, por sinal. A verdade é que 70% do arroz orgânico do país vem do MST, não do agro. Mas porra, o cara mistura política no meio de tudo. Achou ruim, morde as costas. Mas o grande ponto é que a vida dos agros ainda vai continuar bem difícil no T2. Porque gancho. Não é exatamente só por causa dele que os agros não jogam. É claro, os decks mid-range control não terem uma cólera que ganha vida é muito bom. É muito difícil jogar contra Massacre. O White Twin principalmente sofria muito porque as criaturas são muito pequenas. Então, é claro que abre uma janela, mas ainda é um formato que a gente tem Sheoldred, Cutdown, Liliana, entre um mundo de remoções. Então, simplesmente, o gancho do Massacre deixa mais fraco, né, esses decks mid-ranges e controles contra agros, mas não resolve 100% do problema. Ainda assim, já era esperado. Falasse muito de saga, né? Eu mesmo defendia o ban de Fable no T2, porque uma das coisas que puxa a cor vermelha a principal é ela. Isso engessa um pouco a deck build do formato. Mas eu concordo também que banir ela teria que banir anúncio de casamento junto, ou seja, teria que fazer um monte de ban junto. Então eu entendo não fazer nada disso. Sobre o Modern, Yorion banido. Yorion banido é uma piada, tá? Eu vou mandar a real. Não é uma piada porque não devia. A piada do Yorion é porque quando a Lurus foi banida, a primeira coisa que todo mundo falou foi: Yorion vai ficar livre. Porque você tinha a Lurus nos agros, em mid-ranges menores, o Yorion para decks maiores, daí você tinha um Companion para outros tipos de deck, etc, etc. Quando você vai banindo de 1 em 1, você vai restringindo pra uma hora um deles vai ficar muito forte. A mecânica é muito boa. Tanto que até aquela coisa sobre opiniões polêmicas sobre Magic, pra mim tinha que ter muito Companion. Tinha que acontecer vários. É que nem Planeswalker quando saiu. No começo, o Garruk Fala Brava era muito acima do resto. Conforme foi saindo mais, a ideia foi se popularizando, assim, então todo deck tem Planeswalker e a coisa fica mais tranquila. Mas Companion, ou você aumentava ou você tirava tudo. Eles estão tirando de 1 em 1. Uma hora simplesmente tem um Companion muito mais forte que os outros, tal, etc. Mas é isso, Yorion banido. Os decks de... Os Four Colors vão diminuir, né? Eles perdem uma Engine, e inclusive uma Kill Condition também. Muito importante, assim, mas no caso do Modern não muda tão radicalmente o formato, Four Color ainda não vai existir, tal, etc. Não é como se Rain 6 tivesse sido banido e tira a consistência desses decks. Eles vão continuar existindo e extremamente forte. No caso de Massacre, a gente pode ter um boom de agros e aí a gente vai ver o quanto que esse formato aguenta. Para mim, o grande vencedor do Massacre é White Winnie. White Winnie era um deck muito pequeno que não estava conseguindo jogar, então agora tem a chance de jogar ainda, por mais que exista Cutdown. E Cutdown faz uma pressão gigantesca. Vamos ver aqui o que eles têm um pouco como justificativa. Né, a justificativa da própria Wizards, né? Eles estão falando aqui sobre o lançamento de Dominar United. Fez né, mexeu bastante o formato. Rotação, né, gente? Por favor. Adicionou novos decks e tal. E quando ele se assentou, a cor preta estava muito acima. Exatamente o que eu falei.
A gente tá vendo uma certa diversificada nos decks, nas estratégias. No entanto, né, puxa pra cor preta. E eles escolheram uma carta preta pra tentar deixar mais fraco. Como eu disse, cor preta vai continuar muito boa, então N mid-ranges vão continuar bons. O que pode mudar é entrar em Zagros. Tem que lembrar que assim, os mid-ranges já estavam se retroalimentando. Então eles já estavam 100% focados em ganhar de mid-range. Colocar agro, dá uma mexidinha. Então, você não gosta de usar muita remoção, você quer só gerar valor? Perde o jogo aí. Então, isso muda bastante coisa. Eles estão falando, né, com a Brothers Wars no horizonte, a gente antecipa novas cartas, entra no formato para mudar as coisas. Então foi basicamente o que a gente tá falando. Aqui sobre o Modern, eles falam, né, que o formato tá saudável, uma boa diversificada de decks, né, sempre 5, 6%, e é um número diverso. Teve um cara que fez um artigo falando, esse deck não é muito representado porque ele tem 5%. Pra você que não conhece, para formatos Eternals, né, como Modern, Legacy e tal, 5% é um número muito legal, na verdade. Quando você chega em 10, é que o deck tem muito, 15 tem muito, assim, muito acima do que deveria ter. Quando você tem uma pool muito saudável de decks, 5% é um número muito, muito bom. E aí, vamos ver. Ele aparece, aqui, o Yorion normalmente aparece em decks de 4-color ou Manaf. E tem uma win rate muito alta, sim, é um mid-range good stuff, né? Então aí tem grandes novidades. Eles estão citando inclusive a questão de jogar com um deck muito grande no tabletop. Realmente é muito chato. Não vou negar, é muito chato. Não vai ser banido, não foi banido por causa disso. Mas é uma coisa chata. Eles estão falando aqui que o win rate tá alto, então isso preocupou eles bastante. Eles estão falando sobre a questão do físico, eles estão especificando aqui um pouco, que como é um formato de Fatland, o Modern você tem que manipular seu deck mais e mais e mais e mais e mais vezes. E ao contrário do Pioneer, né, por conta da Fatland, né? De novo, Modern, Story Fat. Ação. Vai, oponente, Story Fat. E nisso, ficar embaralhando um negócio de 80 cartas não é nem um pouco legal. Eles falam até, né, a questão de, olha, a gente já teve até decks que incentivavam você a ter um deck gigantesco, que é o caso de Battle of Wits, mas, né, é um deck completamente rogue e tal. E essa questão do Yorion tava acontecendo bastante. E aí eles estão falando aqui uma questão que eu acho bem real pra banir Yorion, né, que é como ele gera uma gameplay repetitivo. Então você vai ficar fazendo carta com trigger, carta com trigger, carta com trigger, carta com trigger, carta com trigger. Yorion pra mão. Yorion. Triga tudo de novo. Aí, por exemplo, você pode usar Charming Price e refazer. E aí a gameplay fica repetitiva. E eles falam que isso não é bom no formato. Então tem essa questão de uma win rate alta, uma gameplay competitiva. E fisicamente ele não é exatamente o deck mais legal de jogar. E tá banido. Mas é claro que um grande ponto entra sobre o power level de você ter uma carta que você tem acesso a uma kill condition e a uma carta que é uma chuva de valor de uma maneira free. Seus oponentes não têm mais acesso a isso, né? Por mais que Yorion não seja tão restritivo assim, muitos decks simplesmente não conseguem jogar com 80 cartas. Tava ficando ridículo. Então quando você vê Rhinos e Yorion, o negócio tava ficando meio ridículo. Então, banido Yorion no moderno Mythhook. No Standard. Vamos ver como é que vão ficar esses dois formatos. Eu imagino as pessoas ainda jogando de 4-color da mesma maneira. É claro que elas perdem uma carta extremamente importante pro deck, mas o deck continua existindo. E Mythic Massacre continua existindo também. Então Grixis, Esper, Jund e tal, etc. Só que a gente pode ver uma diversidade de formato. Como eu falei, o White é um deck que pode aparecer. Tinha alguns Grus aparecendo e tal. E aí as pessoas estão jogando, por exemplo, com preto, vão ter que diversificar as cóleras de uma maneira bem diferente. Isso pode dar mais um turno para os agros. Então, é bem leve essa banlist. Sobre Pioneer, né, que estava sendo muito especulado. Para quem me acompanha sabe, eu sou muito a favor de banir Nictus. Para mim, Nictus não tem que existir no formato. Depois de Nictus, tem que banir Lotus também. Você tira coisas injustas do formato. Iteration pagou pelos pecados do Cruise.
que cruz é uma coisa errada também, mas não tivemos ban nenhum. Então, pra quem tá aí na temporada de qualifiers, inclusive, né, tem o da Monte, né, que vai dar 4K, tal, etc, no fim de semana de 15 e 16, seu treino está salvo e o formato continua igual. Beleza? Então, no próximo vídeo.